Muita gente no Brasil inteiro tem vontade de se mudar aqui para Curitiba e tem essa curiosidade de saber como que é o dia a dia aqui, se realmente é uma cidade boa para se morar, se tem boas oportunidades de emprego, se o transporte público de fato funciona. E nesse vídeo eu vou te contar uma visão de quem veio do estado de Goiás, que veio de fora aqui da região sul e se mudou para a cidade de Curitiba. Vou compartilhar contigo um pouquinho sobre como que foi a minha adaptação, quando que eu vim, como é o clima da cidade, algumas das vantagens e desvantagens de se morar aqui, porque sim, existem desvantagens, alguns bairros que eu já morei, se valia a pena, se o preço era acessível e um pouquinho de custo de vida e mercado de trabalho também. Claro que tudo baseado aí na minha experiência completamente pessoal. Bom, a primeira coisa que é interessante de falar sobre Curitiba é em relação ao clima. Eu acho que para quem não é da região sul, o clima de Curitiba ele vai sim gerar um certo estranhamento. É uma cidade muito úmida e muito fria. É claro que não é o ano inteiro que é frio aqui. Aqui a gente tem as quatro estações do ano muito bem separadas. Então, o inverno ele acontece ali mais ou menos no mês de junho, julho, mas ele já começa no mês de abril. Então, no mês de abril, a gente já começa a ter aí as primeiras ondas de frio, a gente já começa a ter algum tipo de frente fria que pode assustar um pouquinho. E no mês de junho é quando de fato esse frio chega aqui na cidade. Então, sim, a gente tem um tempo muito frio. Porém, ali de outubro, novembro para frente, até o mês de março do outro ano, o clima aqui é bastante quente, chega aí a 31, 32 graus com muita tranquilidade. Então, apesar do estereótipo de ser uma cidade super fria, a cidade tem aí uns 6 meses por ano, pelo menos, de um tempo bem mais quente e que é bem gostoso de ir pra praia, de sair para andar no parque e tudo mais. Então, nesse sentido é muito legal. E se você vai se mudar para Curitiba, eu recomendo que você chegue aqui no verão, que você vai ter uma visão muito mais positiva da cidade, vai conseguir encontrar apartamento com mais tranquilidade. Enfim, você vai conseguir se locomover pela cidade de forma muito mais tranquila e sem muitas chuvas. Então é bem melhor você vir aí nessa temporada de verão, seja no final de ano, seja no começo do ano, mas nunca no meio do ano. Eu cheguei aqui no mês de junho e não recomendo para vocês. E até conectando com esse ponto sobre adaptação. Como eu falei, eu cheguei aqui no mês de maio, comecinho do inverno, então para mim foi muito difícil sair de um estado muito quente, como era o meu, para chegar aqui em um estado extremamente frio. Então eu passei ali por um tempo bem complicado e esse frio te afeta emocionalmente. Então eu me sentia muito triste, eu me sentia muito depressivo, porque sair de casa era sempre uma experiência muito complicada, porque precisava de muito agasalho, e eu não tinha muita roupa, eu tinha um moletom simples só, e com o tempo, assim, eu fui comprando mais coisa, mas... Então essa chegada para mim foi muito difícil, você acordar de manhã e ver no termômetro que tá fazendo 7, 8 graus, e você ter só um chuveiro elétrico em casa que não dá conta do recado. Infelizmente, tomar banho com chuveiro elétrico nesse clima é muito difícil, porque a água não esquenta de forma suficiente para você tomar um banho gostoso. Então, eu morei um certo tempo aqui em um apartamento que tinha aquecimento a gás e a qualidade de vida era outra tendo aquecimento a gás. Se você consegue tomar um banho confortável, numa água realmente quente, que te dá um pouco mais de ânimo para acordar. Mas no chuveiro elétrico, assim, já pode se preparar que serão dias bem complicados, sabe? Se adaptar à cultura local aqui de Curitiba também é muito difícil. As pessoas são sim muito fechadas e pouco comunicativas. Uh, uma coisa cultural que eu reparei aqui, que me incomoda bastante até hoje, já tem mais de 2 anos que eu moro aqui, é, por exemplo, você mora num apartamento, você está saindo do seu apartamento. Se o seu vizinho está saindo na mesma hora, ele vai correr, fechar a porta e entrar no apartamento dele, porque ele se recusa a te dar bom dia, a falar contigo. Então as pessoas aqui têm muito isso. Quando elas vão sair, elas escutam na porta se tem alguém no corredor. Se tiver, elas não saem, elas não dividem elevador, elas não falam bom dia no corredor. Isso é algo que não é cultural aqui, as pessoas não se comunicam, mesmo sendo vizinhas há muitos anos. Então é muito difícil você criar um ciclo social aqui, ter um ciclo de amigos.
Eu só agora, depois de quase 2 anos morando em Curitiba, que eu comecei a ter contato com algumas pessoas depois que eu fiz um curso de teatro aqui, em que as pessoas eram muito mais abertas, muito mais comunicativas. Aí sim que eu comecei a ter esse contato, mas antes disso era muito difícil ter qualquer tipo de contato com pessoas, principalmente que eu vou falar depois, mas eu não trabalho presencial, então isso também dificulta bastante a ter algum tipo de comunicação com as pessoas aqui. Falando de algumas vantagens de morar em Curitiba, a principal, sem dúvida, é a questão de qualidade de vida. Curitiba, de fato, é uma cidade muito bem estruturada, onde você consegue ter uma vida, no geral, muito tranquila. É uma cidade com pouquíssimos prédios, você quase não vê uma área que tem uma densidade de prédios muito grande, como grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, assim. Não existe isso aqui. A grande maioria dos bairros são residenciais, são de casas com poucas pessoas na rua. Então você tem uma qualidade de vida muito legal, assim, de conseguir sair para caminhar na sua calçada ali, na sua quadra, sem ver muitas pessoas e de conseguir fazer uma caminhada tranquila e tudo mais. Então isso de fato é muito bom, assim, você consegue ter um dia a dia, um sentimento de estar morando no interior, mesmo morando em uma grande capital, sabe? Isso é muito bom. O fato de Curitiba ser uma cidade muito verde também traz uma paz muito grande. Você às vezes pega um ônibus assim, pega o Água Verde, por exemplo, que é uma linha de ônibus que tem aqui, e durante todo o trajeto dele é cheio de árvores, cheio de gramado, então você fica vendo árvores, vendo gramado, vendo flores o tempo inteiro, assim. É muito gostoso isso. E existem muitos parques e muitas praças aqui também que você pode caminhar, pode correr e tudo mais. Aqui perto de casa eu tenho um que é bem pequenininho, mas já dá para ir vez ou outra fazer uma caminhadinha, desligar um pouco a cabeça, assim, e ter esse contato com a natureza que a grande maioria das capitais, infelizmente, não tem. Um outro ponto é sobre o transporte público, que de fato funciona muito bem aqui. Não é perfeito. Se você conversar com um curitibano, você vai ver que eles vão reclamar, falar que o ônibus está muito cheio, que o ônibus está velho e tudo mais. Mas comparado com a realidade que eu tinha no estado de Goiás, aqui é muito melhor. Os ônibus funcionam de uma forma muito melhor, eles são muito pontuais. Eu pego o ônibus com certa recorrência, não é todo dia nem toda semana, mas vez ou outra eu pego o ônibus. E assim, o maior atraso que eu já vi até hoje de um ônibus foi de 5 minutos. Então é muito raro acontecer algum tipo de atraso nos ônibus. Você sabe que se você for para aquele ponto e tá falando na escala que aquele ônibus vai passar, ele de fato vai passar. O único problema é sobre o preço da passagem, que aqui é muito caro. Se você não tem o transporte, o cartão do transporte, vai pagar no cartão de crédito, você vai pagar R$ 6,25, se eu não me engano, na passagem. E não existem integrações entre os ônibus aqui. Existem pouquíssimos em lugares muito específicos, mas não é igual em São Paulo, igual lá em Goiás, que com o mesmo cartão você consegue trocar de ônibus ali durante um tempo, né? Tem aquela integração temporal entre os ônibus que você consegue trocar e pegar outro ônibus. Aqui você não consegue. Então, se você faz uma direção e precisa pegar um outro ônibus para seguir para outro caminho, você vai ter que pagar uma nova passagem para conseguir fazer isso. Então, supondo que você pegue 2 ônibus para ir, só aí já foram mais de R$ 12 para fazer esse trajeto. E a volta a mesma coisa, então R$ 24 por dia se você pega 4 ônibus por dia para ir e voltar. Então realmente fica muito caro assim. O transporte público ele funciona, mas o transporte é muito, muito, muito caro. E esse preço também vale aqui em São José dos Pinhais, que é onde eu moro, que fica na região metropolitana, que se você pagar em dinheiro aqui também é R$ 6 e no cartãozinho é R$ 4,50, se eu não me engano. E aí tem algumas linhas de ônibus que ligam São José a Curitiba e chega lá eu tenho que pagar uma nova passagem para pegar um outro ônibus. Então isso é bem chato aqui, não existe essa integração, essa tecnologia de integração de ônibus como existe em outras capitais. Então, apesar de funcionar bem, integração não existe. É legal que você sempre procure um caminho que tenha menos baldeações, sabe? Para você não pagar tão caro assim. Sobre a questão cultural, Curitiba, apesar dos estereótipos, é uma cidade muito diversa. Você vê muitos casais LGBTs andando pelo centro, você vai ver eventos culturais muito legais que discutem o papel das pessoas na sociedade. Enfim, você encontra eventos culturais que de fato agregam pra gente, sabe? Que você consegue discutir sobre questões sociais, que existem peças que discutem questões sociais, musicais. Existem muitas escolas de teatro, muitas apresentações na rua. No Natal, principalmente, tem muita cultura na cidade, sabe? Tem muita feira,
tem muito workshop que você consegue participar. Então é uma cidade muito ativa culturalmente, assim. Então se você é uma pessoa que quer ver um cinema local, que quer ver um festival de música, que quer ir em algum show, Curitiba sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Então é uma cidade grande, é uma cidade que tem o que ser feito, sabe? Então você consegue se envolver culturalmente com a cidade. Não é uma cidade que fica acordada até muito tarde. Dá ali 11h30, meia-noite, tudo já fechou, tudo já encerrou. Então as pessoas aqui, elas vão para casa muito cedo, elas encerram ali a sua noitada muito cedo. Com exceção de baladas que aí viram à noite como um todo, o restante barzinhos e tudo mais fecham bem cedo, 11h30, meia-noite no máximo, tá tudo fechando. O que para mim foi bem estranho. Uma desvantagem que eu não consigo considerar como uma desvantagem tão grande assim, mas é o clima. Eu acho que esse frio pode ser um grande problema nos primeiros anos que você está aqui. É difícil se acostumar com isso. O fato de Curitiba ser uma cidade muito grande, isso não é uma grande desvantagem, mas é um fato assim que, como é uma cidade de muito residencial, tem poucos prédios, então a cidade ela é bem grande, né? Então você demanda um tempo para chegar de um lado a outro na cidade, principalmente se você morar na região metropolitana e trabalhar no centro, por exemplo, você vai gastar aí pelo menos 1 hora por dia de ônibus para ir para o trabalho. Então é bem complicadinho nesse sentido. Falando um pouquinho sobre bairros, praticamente a cidade inteira é muito tranquila de se morar. Tem pouquíssimas exceções, assim, pouquíssimos lugares que realmente não são recomendados de se morar, mas no geral, praticamente qualquer lugar que você olhar vai ser um lugar relativamente tranquilo se você comparar a outros estados e a outras capitais, como foi o meu caso. Então, comparado com Goiânia, qualquer bairro aqui é super tranquilo, porque Goiânia é uma cidade extremamente perigosa. E eu só fui ter noção disso depois que eu me mudei pra cá. E aqui eu consigo sair com o celular na rua, consigo escutar minha música no ônibus, mexendo no celular, consigo fazer esse tipo de coisa com muita tranquilidade e sem sentir medo, sabe? E lá eu não conseguia fazer isso. Aqui eu já peguei ônibus 10, 11 horas da noite para voltar para casa e não me senti inseguro em nenhum momento, assim. Então é uma cidade que permite fazer essas coisas que deveriam ser simples, mas que a gente sabe que não é em muitos lugares. Então, sobre bairros, é legal você dar uma pesquisada ali em índice de violência e tudo mais, mas no geral, se você for morar perto da região central de Curitiba, vai ser muito tranquilo. Perto da região central de São José dos Pinhais, é super tranquilo também. Não tem aí grandes diferenças assim entre os bairros. A grande maioria são bairros muito legais, que você consegue ter uma qualidade de vida muito boa. O ponto aqui é justamente só o preço do aluguel, que é relativamente caro. Se você é uma pessoa que não vem da região sudeste, você vai se assustar um pouco com os preços, porque de fato são muito caros aqui. Mas se você vem da região sudeste, aí de fato vai ser bem mais barato, com certeza, porque São Paulo, Rio, BH, os preços são absurdos assim. Mas comparado com os preços de Goiás, por exemplo, lá em um estúdio de 25 metros quadrados, eu pagava R$ 450. Aqui, um estúdio com mais ou menos a mesma qualidade, assim, eu fui pagar R$ 800. Então é quase o dobro do preço do que eu pagava lá em Goiás. Então, com certeza, isso foi um choque, assim, quando eu cheguei aqui, que o custo de vida, pensando nessa parte imobiliária, ele é bem mais caro. Entretanto, a alimentação eu achei mais barato do que lá em Goiás. Então aqui você consegue comer comidas melhores, de mais qualidade, gastando um valor bem menor, assim. Você consegue comer um combo de hambúrguer gourmet, por exemplo, gastando R$ 30, R$ 35 com muita tranquilidade. E eu sei que essa não é a realidade em outras cidades. Você consegue pedir uma pizza grande aqui, gastando aí R$ 45, R$ 50 de um produto de ótima qualidade, com uma carne de boa qualidade, uma massa muito boa, gastando esse valor. Então, o custo de alimentação aqui é muito ok. Você consegue comprar um PF no centro de Curitiba por 15, 18, R$ 20 ali. Você já almoça no centro e come uma comida muito ok. Então, isso é muito legal. Então, e por último, falando de mercado de trabalho, eu não trabalho aqui em Curitiba, eu trabalho em uma empresa de São Paulo, eu trabalho remoto, então não conheço muito do mercado de trabalho aqui. Mas eu já pesquisei algumas vagas de emprego aqui na cidade e é uma cidade que não oferece muito para quem tem alta qualificação. Existem poucas empresas de fato grandes aqui na cidade de Curitiba, principalmente no mercado de tecnologia e de comunicação, de marketing. Então não existem marcas muito relevantes. É um mercado muito melhor do que a gente tinha lá em Goiás. Goiás é um estado muito deficitário
de empresas de tecnologia e de comunicação. Aqui isso é muito melhor. Tem empresas medianas aqui, de tamanho médio, como a Ebanks, por exemplo. Tem. Eu acho que é a principal. Mas aqui o trabalho é muito mais braçal. Então tem muitas fábricas aqui, como fábricas de carro, da Electrolux, geladeira, fogão, fábrica da Mondelez, que fabrica chocolates da Lacta e tudo mais. Então tem muitas fábricas assim que são bem grandes, mas é um trabalho muito mais operacional e muito menos criativo ou um trabalho técnico. Então, para trabalhos operacionais, sim, é uma cidade muito legal. Inclusive, uma experiência bem legal que eu tive aqui foi de ver muitas pessoas vindas da América Latina como um todo. Então, aqui eu até brinco que eu falo muito mais espanhol do que português. Porque quando você pega Uber, iFood, quando você vai no supermercado, a maioria das pessoas são cubanas, venezuelanas, bolivianas. Então você vê que essas pessoas estão ali empregadas, que têm uma condição de trabalho relativamente boa, assim, comparado com os países de onde elas vieram. Então é um estado que abre muito as portas para as pessoas de fora. Apesar de, sim, culturalmente existir uma xenofobia, existir um preconceito com quem tem de fora, não é todo mundo que é assim, é uma minoria barulhenta, mas é uma minoria de pessoas aí que vem de um espectro político muito preconceituoso. Mas a grande maioria da população aqui é muito acolhedora, tem um coração muito bom e vai te respeitar da forma que você é. Então, não caia nesse papo que diz que o Sul todo é muito preconceituoso, é muito xenofóbico, que não é. Quando você vem pra cá, você percebe que o cenário é diferente e que existem sim pessoas muito boas, acolhedoras, principalmente se você fizer parte da comunidade LGBTQIAPN+, você vai ser bem acolhido. É uma cidade bastante diversa e que acolhe esse tipo de... toda a nossa comunidade, né? Pessoas pretas, enfim. Tudo isso é muito, muito bem acolhido aqui, então é uma cidade bem legal no meu ponto de vista para todo mundo. Bom, em resumo, a meu ponto de vista é que Curitiba é sim uma cidade muito legal. É muito difícil fazer relações sociais aqui, de ter contato com pessoas, de ter um grupo de amigos. Isso vai ser um processo bem complicado para você. Eu moro aqui há mais de 2 anos e isso ainda é uma dificuldade para mim de ter esse ciclo social quando você não faz uma faculdade ou quando você não trabalha presencial. Porém, é uma cidade que oferece uma qualidade de vida muito boa, que te permite ir para a praia gastando muito pouco. Aqui com 40, 50 reais você vai de ônibus e volta da praia de forma muito tranquila. Você consegue viajar para os estados da região sul gastando muito pouco. Eu fui para Gramado pagando 250 reais na passagem aérea. Então é um estado que te oferece muito além da cidade, sabe? Você consegue fazer muita coisa, tem muita coisa para ser feita aqui. Você consegue fazer pequenas viagens aqui mesmo ganhando pouco, sabe? Então você consegue ter uma qualidade de vida aqui em Curitiba. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre a cidade de Curitiba e sobre todo o estado do Paraná, me manda uma dúvida aqui nos comentários que eu tento fazer um vídeo parte 2 respondendo as dúvidas de vocês sobre comemorar aqui, dando algumas dicas também como alguém que veio de fora e que não nasceu aqui, né? Então que tem uma visão diferente disso. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir aqui que ele pode ajudar outras pessoas que também querem vir para a cidade de Curitiba e compartilhe com seus amigos que também querem vir aqui para o Paraná, né? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.